Dani RGN aí, boa noite a todos vocês. Vamos aguardar aí só mais um minutinho, enquanto as pessoas estão informadas que nós estamos ao vivo, para que a gente possa falar sobre isso. Enquanto isso, lembrar a vocês que normalmente essas lives não ficam gravadas no canal do Instagram. Elas são encaminhadas posteriormente para a equipe, elas vão ser editadas e depois vão para o meu canal do YouTube. Quem não conhece, Dr. Roberto Lúcio, é o meu canal de saúde mental e espiritualidade. Boa noite a Costa Isabel, Luísa Greenberg, doutora Paula Taide, boa noite aí todo mundo. Vamos começar a nossa conversa. Como que a gente vence o medo? Lembrando que o medo ele faz parte do processo de evolução da criatura, ele está presente em todas as pessoas, embora muitas pessoas não o reconheçam e muito mais pessoas neguem a sua presença na sua caminhada. Então, a primeira coisa que é importante a gente conversar é o que é o medo. Né? Então, estamos aí, Meridian, boa noite, Adilson Bonfioli, né? Boa noite, Clamatozinhos, Fábio Resborges, Jonatas Almeida, Idalmo de Melo Corade, boa noite a todos vocês. Então, nós estamos começando a nossa conversa. Lembrando aí, que o medo é uma emoção natural. O medo é algo involuntário. Você não escolhe ter medo. Ele surge na sua vida e muitas vezes eles dificultam a nossa caminhada porque nós não sabemos utilizar. É muito comum as pessoas se dirigirem ao medo dizendo que ele é algo apenas negativo na nossa caminhada. Não é verdade. O medo é fundamental para a nossa sobrevivência, porque o medo, ele nos faz ter noção dos nossos limites e ele nos auxilia a determinar as nossas possibilidades na medida em que nós trabalhamos positivamente com medo. A grande dificuldade é que as pessoas se bloqueiam diante do medo e não conseguem fazer uma caminhada mais positiva. Quando é que o medo acontece? O medo acontece diante de uma ameaça. E essa ameaça, ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Então, não precisa que algo seja uma realidade para ter medo. Tem medo, tem gente que tem medo de dragão, que não existe
na nossa realidade. Né? E muitos outros medos que nós geramos dentro de nós a partir da nossa insegurança, a partir das nossas culpas, a partir de inúmeras dificuldades internas que se transformam nesse lugar. E o medo, ele pode ser o medo real. Medo, você tem medo de um leão, de um animal que é um animal violento, né? Ele é agressivo, né? Que seria a expressão mais adequada. Porque a violência não é uma característica animal. A violência é uma característica humana, segundo a fala, né, de Erich Fromm, quando ele faz um estudo sobre a agressividade. Os animais não agem com crueldade, com o sentimento de querer fazer simplesmente mal às outras criaturas. Eles utilizam a agressividade para a sua sobrevivência. O medo, né, ele tem algumas áreas cerebrais que já foram identificadas e relacionadas com essa sensação que nós apresentamos, com essa emoção que nós apresentamos. Quais seriam essas áreas? Só para que as pessoas não deixem de ter uma ideia do que ele seja. Né? Então, o medo está ligado ao núcleo mediano da RAF, aos colículos inferiores, à parte dorsal da matéria cinzenta periaqueducal e com a amígdala, que não é a amígdala da garganta, né, que hoje se chama tonsila. É uma área, né, que foi relacionada com a amígdala porque ela tem uma semelhança morfológica, né, na sua forma com a amígdala. Qual é o principal neurotransmissor vinculado ao medo? O medo, ele, quando presente, ele libera serotonina no nosso organismo. Muita gente vai dizer assim, mas que troço estranho, serotonina ligado com depressão, com medo, com isso aqui. A serotonina é um neurotransmissor que, dependendo da área cerebral, ele media várias funções na vida da criatura. E essa situação é tão complexa que, às vezes, no mesmo neurônio, dependendo ele dá uma ordem e noutra área, no mesmo neurônio, no outro receptor, ele às vezes dá até uma ordem contrária àquele primeiro comando que ele apresentou. Como é que a gente percebe que as pessoas estão sentindo medo? Então, o medo está ligado, né, com o nosso organismo e as manifestações orgânicas do medo, né? É assim, é por isso que a emoção não é um sentimento que pode, né, não estar ligado a uma reação orgânica visível. As pessoas, quando sentem medo, elas apresentam taquicardia, respiração ofegante,
contração muscular, e isso é chamado de reação de luta ou fuga, quando o organismo se prepara ou para enfrentar a situação ou objeto que causa uma ameaça para a pessoa, ou quando esse indivíduo, dependendo da gravidade da situação, ele vai levar o indivíduo à fuga, né? A fugir, porque ele não tem recursos para se defender nesse contexto, nessa situação. O medo, então, é uma emoção natural, mas o medo adoece. E quando o medo adoece, ele toma um outro nome. E este nome é a fobia. E nós temos inúmeros transtornos fóbicos. Então, o que é a fobia? A fobia é um temor persistente, intenso, irracional a um objeto ou a uma situação que é acompanhado de uma necessidade de evitação, o indivíduo evita aquela situação, em cuja exposição ele pode levar o indivíduo a apresentar uma paralisação, ela fica, né, paralisada no lugar, ela não consegue fazer nada, ou ela incapacita o indivíduo para uma produção qualquer, seja de um ato pequeno que poderia aliviar aquilo, seja para o trabalho, para o estudo, para qualquer contexto nessa questão. Então, o medo, ele é impermanente, né? Ele vai e volta na vida da criatura. Quando o indivíduo tem o adoecimento do seu medo, que ele se transforma numa fobia, ele passa a ser um medo persistente que ocupa a mente do indivíduo, que faz com que o indivíduo busque os recursos mais diferentes e muitas vezes sem nenhuma eficácia para ficar livre do seu medo. Ou às vezes, em vez dele auxiliar, ele provoca situações de maiores conflitos. Quando, há muitos anos atrás, eu fui me submeter à terapia, né, de regressão a vivências passadas, para o meu processo de supervisão, para trabalhar como terapeuta nesse contexto, eu fui trabalhar alguns medos. E um dos medos que eu tinha, que era o medo de cobra, esse medo era tão irracional, era uma fobia, que quando eu estava em algum lugar que podia ter uma cobra, eu tinha uma atitude que, ao invés de ajudar,
ela era muito perigosa, porque se eu ia para um mato, eu levava uma vara para cutucar a moita, porque eu tinha a ideia que se a cobra estivesse ali, ela ia fugir, e se ela estivesse ali, ela poderia me atacar, porque eu estava atacando-a antes da situação. Então, para a gente ver, né, que é intenso e é irracional. E eu consegui vencer muito desse medo de uma maneira muito intensa quando eu me submeti à regressão. Em que direção dirigem-se os nossos medos? Ou seja, quais são os focos principais? Aí nós não estamos falando quais os tipos de medos, mas quais são os focos, os caminhos, né, que envolvem os nossos medos. O primeiro caminho que a gente vai lembrar a todos é o caminho do medo de perder. Muita gente tem medo de perder os bens materiais, medo de perder a saúde, medo de perder os entes queridos, medo de perder a capacidade de trabalho, né? Muitos outros têm medo do processo, da experiência, da vivência. Então, nesse sentido, nós temos uma das fobias mais comuns e mais graves, que é a fobia social, em que a pessoa tem medo de experienciar, estar num grupo grande, ter que falar para um grupo grande, ter que se manifestar diante de um grupo. E esse grupo grande não precisa ser milhares de pessoas ou centenas de pessoas, né? Algumas criaturas fazendo um grupo, elas podem provocar isso. Eu posso ter medo, né, de viver uma experiência, por exemplo, de um esporte radical. Eu tenho medo de enfrentar uma altura, de atravessar uma ponte, né, de ter que entrar e ter contato com a água, seja do rio ou do mar, né? E isso é muito, muito importante. Outro medo, e esse medo fica cada vez mais evidente, é o medo do fracasso. E as cobranças atuais, né, que ficam cada vez mais exigindo que as pessoas sejam extremamente competentes, provocam em muita gente esse medo que paralisa, e às vezes a inteligência da pessoa é muito grande e ela não consegue produzir da mesma forma na vida das pessoas. E um outro caminho que a gente vê, né, na direção, né, para onde os nossos medos se dirigem, é que os nossos medos, eles podem se dirigir para coisas reais, né? Medo, igual eu falei, o medo de cobra, o medo do fogo, de enfrentar o fogo, o medo de entrar no mar,
ou imaginários, né? Medo de dragão, medo de coisas que estão na nossa imaginação, mas que nós não temos como classificar isso na vida da criatura. Uma pesquisa que foi feita em 2017 em 38 países, que foi publicada no Pew Research Center, né? Eles fizeram essa pesquisa, né? E eles publicaram em 38 países quais eram os maiores medos da atualidade. E os três mais graves medos para a humanidade, ou os maiores medos da humanidade, em primeiro lugar, era o Estado Islâmico, com 62%. Medo das ações desses estados islâmicos. Isso em 2017 nós estamos vendo o que um ataque no Estado Islâmico, como aconteceu através desse grupo, né, o Hamas, pode desencadear um processo de uma guerra violenta com repercussões para toda a humanidade. O segundo maior medo nesses 38 países era o medo das mudanças climáticas. E cada vez mais nós enfrentamos esses processos. Esses medos são de uma pesquisa de 2017, e a gente está vendo que não eram medos irreais e lógicos. Né? Nós estamos aí vivendo secas, temporais, tornados, maremotos, vendavais, frutos, né, das mudanças climáticas que nós estamos convivendo nesse momento. E o terceiro maior medo nesses 38 países eram dos ciberataques, dos ataques cibernéticos, né, feitos através das redes sociais. E a gente vê pelo número de fake news ou pelo número de estímulos negativos que vêm das redes sociais, que a gente tem que pensar realmente nesse contexto. Mas a nossa conversa hoje não é uma conversa sobre cada um desses medos, mas lembrando que isso é importante a gente pensar. Quais são os medos mais comuns dentro da perspectiva de uma avaliação clínica? Quais são os medos que mais aparecem nas entrevistas feitas por profissionais de saúde, em especial por profissionais da área de saúde mental? O mais comum deles é o falar em público. Muita gente tem medo, alguns têm um nível mais baixo de medo, e outros têm um nível de medo tão grande que eles não conseguem nem pensar em ter que falar em público sem passar mal. Só de pensar, eles passam mal.
Outro medo muito comum é o medo de altura. Então, muitos pacientes sofrem com medo da altura. Uma outra queixa comum é o medo da escuridão. Nós temos também aí nessa lista o medo do fracasso, o medo dos lugares fechados, o medo de dirigir, medo de morrer, a própria fobia social e os medos de insetos e animais, né? Que é muito comum a gente ter medo de barata, ter medo de rato, ter medo de aranha, né? Ter medo de cobra, ter medo de cachorro, galinha, gato, né? São medos muito comuns e que aparecem frequentemente dentro dos consultórios clínicos. Por que que o medo é tão difícil de controlar? Essa é uma pergunta que eu já ouvi inúmeras vezes dentro do meu consultório. E cada vez mais a resposta que nós vamos apresentar, ela tem maiores evidências nas pesquisas. Porque o controle do medo é muito difícil, porque a expressão neuronal do medo, ela tem uma rica conexão, né, entre a amígdala e o neocórtex, que é a parte mais nova, né, que é essa parte mais de fora do cérebro, com a amígdala, que é a região responsável pelo medo, que faz parte, né, de uma área mais antiga, mais primitiva do nosso cérebro. Então, essa conexão de neurônios é tão rica que é muito difícil, né, se controlar o medo, porque é como se ele tivesse dentro, você tivesse tentando controlar alguém dentro do labirinto, aonde há muitas formas desse alguém fugir de você e você sozinho conseguir localizar essas mudanças nesse sentido. Quais são os principais tratamentos para as fobias? Não é para os medos. Medo você vai ter que trabalhar de outra forma, mas nós estamos falando aqui da fobia, que é o medo adoecido. O principal tratamento é a psicoterapia, né? Em especial, e isso a terapia cognitivo-comportamental foca, que é na exposição ao objeto ou à situação que leva o indivíduo a ter crises fóbicas. Quanto mais o indivíduo conseguir se expor a essa situação, ele vai reduzindo
a carga energética desse medo. E alguém poderia dizer, mas se ele tem medo, ele não vai se expor. Mas no processo terapêutico, você não começa com o indivíduo que tem medo de cobra se expondo a uma cobra. Ele vai começar um trabalho progressivo, primeiro, né, de pensar nele, buscando a imagem de uma cobra. Porque só esse movimento já leva o indivíduo a um sofrimento grande. Então, a primeira coisa é pensar no objeto, pensar na situação. Depois ele vai trabalhar mentalmente exposições a essa situação ou esse objeto, até que ele começa a fazer trabalhos posteriormente de dessensibilização pela exposição. E à medida em que ele consegue se expor por maior tempo, uma maior intensidade, ele vai se aliviando desse medo. Isso não acontece de um dia para o outro. Temos ainda as terapias de vivências passadas. E nós já tivemos a oportunidade de vivenciar o processo e ver essas mudanças na minha vida pessoal. E eu pude ver isso muitas vezes acontecer como mudança na vida dos nossos pacientes. Estou vendo aí as pessoas colocando alguns comentários, algumas perguntas. As perguntas depois nós vamos tentar responder às pessoas. Né? E um outro processo psicoterápico que auxilia imensamente nas fobias é a hipnoterapia. É a terapia através da hipnose. Certa vez eu falando disso, uma pessoa me perguntou, mas você acredita que alguém hipnotize o outro? Eu tenho certeza que isso é possível. E há trabalhos de hipnose muito interessantes, publicados, inclusive de fazer uma hipnose para diminuir a ansiedade e a sensibilidade da pessoa, na qual, né, a pessoa é submetida, por exemplo, a um tratamento doloroso odontológico, sem anestesia e não sente dor. Então, isso acontece com clareza. Em muitos casos graves, né, onde que a fobia se transforma no imenso sofrimento psíquico, a gente tem que utilizar da farmacoterapia. E os casos graves que normalmente chegam ao consultório, a gente não consegue deixar de usar o psicofármaco só orientando para fazer um trabalho em psicoterapia. Como tem uma vinculação com a serotonina, a principal indicação nos transtornos fóbicos do ponto de vista farmacoterápico são os inibidores da recaptação serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina,
o escitalopram, são alguns desses inibidores de recaptação de serotonina. E nas crises, nas situações mais graves, onde há paralisação, onde o indivíduo acaba não conseguindo viver aquele momento com um controle diferenciado, às vezes ele precisa usar um ansiolítico, né? Os benzodiazepínicos, os medicamentos que são usados, né, de tarja preta, que necessitam do talonário azul, receituário azul, que muita gente aqui já conhece, que deve ser usado numa frequência mínima, né, e não persistente. Embora é importante lembrar que nem sempre vai se conseguir evitar isso de uma maneira diferente. Mas vamos pensar aqui, né, esse é o nosso tema, algumas dicas para auxiliar a vencer o medo. A primeira coisa que é importante: aceitação. Se eu não aceito, se eu renego, se eu nego o meu medo, isso vai ser mais difícil. Além de aceitar, nós devemos nomear os nossos medos. Mesmo quem tem coragem tem algum tipo de medo, né? Então, eu não tenho que dizer de outra forma. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de lugar fechado, eu tenho medo de galinha, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de que alguém da minha família morra, né? O Adilson Bonfioli colocou aqui que tem uma amiga que tem fobia de chuvas, né? Isso, né, é importante, é a primeira dica desse processo, né? Escreva sobre os seus medos. Isso auxilia a organizar os pensamentos, as emoções relacionadas e alivia o indivíduo. Escreva sobre eles. São dicas simples, mas elas têm muita eficácia se você buscar essa situação. Outra dica é agir de forma otimista e positiva em relação aos seus movimentos para vencer os medos. Em vez de ver o meio copo vazio, veja o meio copo cheio. Enfatize as suas vitórias, por menores que elas sejam, nesse caminho para vencer os medos. Eu hoje já consegui pensar numa aranha, né? Eu hoje consegui ver uma aranha numa revista, porque tem gente que não consegue nem ver numa revista. Quando o meu medo de cobra era intenso, nas cenas de filmes que tinha cobra, e eu gostei e gosto, né? Às vezes vejo novamente aquela coisa dos filmes do Indiana Jones, e que ele tem medo de cobra, então as cobras perseguem ele no processo. As primeiras vezes
eu não conseguia ver. Eu estava namorando, não lembro disso, num dos filmes do Indiana Jones, né? Eu me perdi da cor, porque eu enfiei o rosto no ombro de hoje da minha esposa e não consegui ver aquela cena de jeito nenhum. E hoje eu consigo ver a cena, né? Então essa é a situação que é interessante, né? Enfatize então as suas vitórias, porque quando a gente fica voltado para os nossos fracassos, quando a gente fica voltado para as nossas derrotas, a gente convive mais com medo do que se livra dele. Nessa continuidade, né, de dicas, vem aí uma que eu acho muito interessante. Compartilhe sua experiência diante do medo com familiares e amigos. Vencer a vergonha e a necessidade de sentir-se apoiado ajuda a vencer o medo. Não ter vergonha que você viu uma barata no lugar e que você gritou, que você subiu na cama, subiu na mesa, quase subiu no colo de alguém que você não conhecia. Não tenha medo de fazer esse compartilhamento. Porque esse compartilhamento, ele ajuda muito nesse processo. Uma outra experiência muito importante, um outro trabalho terapêutico importante é fazer o exercício respiratório. Saber respirar traz alívio para a fobia, traz alívio para a ansiedade, traz alívio para o seu medo, mesmo que o seu medo não seja uma fobia, desculpem, né? Você saber respirar, né? Parar, focar na sua respiração, preferência se sentar no lugar, se posicionar, se não for possível, mesmo em pé, mesmo deitado, feche os olhos, preste atenção na respiração, puxe os ares pelas narinas, encha o pulmão, né, até sentir que o abdômen está cheio de ar, né, que expandiu todo o pulmão dessa forma. Segure alguns segundos o ar dentro do pulmão e comece a expirar, soltando o ar pela boca entrefechada, com lentidão. Ao terminar uma respiração, dê um pequeno tempo e volte a fazer o exercício respiratório e vá repetindo, e você vai ver o quanto que isso causa, alivia o medo e a fobia. Outras duas situações muito interessantes de trabalho é a meditação guiada, né? A meditação em que você recebe um comando para fazer o processo de meditação. Meditação é uma coisa ainda muito difícil para a nossa cultura ocidental. Então, às vezes, fazer uma meditação sozinho
Isso é um caminho longo no processo da criatura, mas a meditação guiada, em que você tem uma voz de comando, uma pessoa que está ali te auxiliando, isso modifica profundamente essa coisa. A visualização terapêutica, né? Você trabalhar, né? Pode começar vendo o objeto do seu medo, vendo coisas que vão te aliviar, que tem uma luz que diminui aquele sentimento, tem uma música que toca em você, que te protege, é como se construísse um escudo, né? Uma túnica de proteção na sua vida. Um trabalho da contribuição da programação neurolinguística. Nós tivemos chance ainda lá na década de 80 de fazer alguns pequenos cursos, né, sobre psiconeurolinguística. Na época estava muito usado, mas ainda tem profissionais que utilizam, e é algo que pode auxiliar profundamente, né? Você pode usar essa programação para ajudar. E se você, né, sente-se incapacitado para lidar com isso, procure um profissional especializado. Procure um psiquiatra, de preferência, como eu sempre falo nas minhas postagens e nas minhas falas, né, que tenha uma abordagem integral do ser. Nós precisamos ser tratados inteiros. Quando a gente é tratado por pedaços, às vezes isso é muito perigoso. Às vezes um profissional, e aqui eu só estou dando um exemplo sem caminhar de maneira nenhuma para indicar uma profissão, mas às vezes eu só trato da mão e só observo e avalio a mão e não vejo que na direção, né, do antebraço, depois do punho, o indivíduo está com uma mancha, e que, se você avaliar ou se encaminhar para um dermatologista, você pode encontrar um tumor, inclusive um tumor maligno, que, se não tratado adequadamente, pode trazer situações mais complexas para o indivíduo. Todo esse caminho, né, você também deve procurar um psicoterapeuta. Os trabalhos em psicoterapia, pela terapia cognitiva, eles trazem um alívio. Mas nós precisamos de uma compreensão e de uma ampliação da nossa visão, porque se eu não entender o que esse medo quer dizer na minha vida, ele vai surgir de outra forma, de outra maneira. Então, nesse sentido, né, é fundamental os processos, sejam psicoterápicos, sejam através da espiritualidade, de técnicas mais diversas, de autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço e reconheço, nomeio e entendo o meu medo, eu vou ter mais recursos para trabalhar com ele. É por isso que eu tenho batido
constantemente dizendo para todo mundo que o autoconhecimento é uma peça fundamental nos tratamentos de saúde mental. É por isso que a gente está preparando esse evento presencial que vai acontecer dia 25 e 26 de novembro em Belo Horizonte, para ajudar as pessoas a desenvolverem técnicas e vivências de autoconhecimento para vencer ansiedade, depressão, angústia, por consequência, os transtornos fóbicos, né? Esses medos que nós carregamos na vida, porque o autoconhecimento é a base do crescimento psicoemocional das criaturas. Então, quem quiser saber em busca de mim mesmo, quem quiser se transformar em buscador de autoconhecimento, como eu tenho buscado fazer esse trabalho na minha vida, entre nas redes, né, no Instagram, no Facebook, vocês vão ver, né, lá vocês vão encontrar o WhatsApp, entre na bio do Instagram, lá vocês vão encontrar o link para mais informações e inscrições. O evento é presencial porque ele não é um curso, ele é um trabalho de vivência. E as vagas estão se encerrando porque eu não tenho como fazer um trabalho de vivência para um grande auditório. Isso tem que ser um trabalho que mude as coisas, né? A Cícera está colocando assim: tomara a Deus que o senhor um dia venha a Recife. E aí eu te colocaria, né, como o doutor Jair lembrou no dia que nós estávamos conversando, né, Cícera? Quantas vezes nós tivemos que sair de Belo Horizonte para fazer cursos, fazer formação, supervisão, estudar para aprender. Então, tomara Deus que você um dia também possa vir, e eu ficaria feliz também de ir. Recife é uma cidade que eu gosto muito, onde a gente tem pessoas muito amigas, tem uma sobrinha que mora, que é como filha, morou aqui comigo, com a esposa. É uma cidade que a gente gosta muito, então a gente tem as sobrinhas netas, que são netas do coração. Mas eu acho que isso é importante, então entre na nossa rede e invista em você, no seu autoconhecimento, para reduzir esse sofrimento que a gente anda vivendo. Então, procure um profissional especializado. E nós queríamos trazer ainda duas reflexões de duas, né, cabeças particulares da história da humanidade. E uma delas é Mahatma Gandhi, que ele diz o seguinte: o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Então, o medo, ele nos ensina a ser covarde, fugir dos nossos sentimentos, fugir do nosso medo, da nossa fobia. Isso não tem nenhuma utilidade, ao contrário, só agrava o nosso adoecimento. E nós temos ainda uma fala de Platão, esse grande filósofo grego, a quem nós devemos os conhecimentos que nós temos sobre o seu mestre, e que é considerado o pai da filosofia ocidental, que é Sócrates. Que Platão diz: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro,
A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. É um pensamento importante para a nossa caminhada. Mas vamos lá ver, tem alguns comentários aqui, alguém nos perguntou algo, vamos caminhando. Alguém falou aí de uma amiga que tem fobia de chuvas. A ansiedade seria medo do fracasso? Né? A ansiedade, né, ela está vinculada profundamente a um sentimento de perfeição, a uma ideia de controle, a ilusória crença de que a gente pode controlar tudo. E quem, né, quer controlar tudo, né, tem medo do fracasso. Então, a gente não pode dizer que a ansiedade é o medo do fracasso, mas o medo do fracasso faz parte da ansiedade, né? A ansiedade é a preocupação adoecida. É quando as coisas passam a tomar conta da gente pelo desejo de controlar as situações e as pessoas e que a gente não tem condição de fazer isso. Aí o Adilson lembrou ainda a agorafobia, né, que é o medo de estar num lugar aberto, cheio de gente, a xenofobia. São muitos os medos que a gente tem aí nesse contexto. Obrigado pela colaboração, Adilson. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acredito que não. Né? Vamos lá voltar. Se alguém colocou algum comentário aqui no final, se quer fazer alguma colocação ainda. Lembramos então mais uma vez a todos, né? Temos aí essas dicas. Esta live vai posteriormente para o meu canal. Se você não conhece o meu canal, se inscreva, entre no YouTube Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Eu tenho dezenas e dezenas de vídeos, de comentários curtos, de palestras, de seminários, de entrevistas sobre saúde mental e espiritualidade, né? E se inscrevam, porque quando você se inscreve, assista, compartilhe, porque, né, deem lá um ok para se gostaram, para que esse vídeo seja propagado para outras pessoas e marquem o sininho lá, notificações, porque toda semana nós temos um novo trabalho. O mais novo trabalho foi divulgado essa semana, inclusive na rede. Nós colocamos lá uma coisa sobre saúde mental e violência diante desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, lembramos a vocês que todas as terças-feiras nós estamos aqui com um tema diferente, com comentários, com observações, né, com o aprendizado que a gente vai fazendo à medida que estuda e que amplia as nossas visões. Sigam-nos no Instagram, todo dia nós temos uma postagem, né? Tenham cuidado de escrever coisas que falem sobre saúde mental, sobre espiritualidade, nesse contexto. Eu agradeço a todos vocês, minha gratidão a todo mundo que está nos sendo grato. E lembramos que quem entrou no finalzinho, não pôde assistir, vai poder depois só guardar Como Vencer o Medo e assistir essa e outras
lives dentro do meu canal. Um beijo no coração, boa semana e até mais.